Bom, então nesse exercício aqui a gente gostaria de implementar uma fila de prioridades usando um vetor ordenado pelas prioridades dos elementos, tá? Então, em primeiro lugar, né, o que é uma fila de prioridades? É aquele tipo abstrato de dados onde a operação de remoção sempre tem que remover o elemento de maior prioridade, certo? E aí ela oferece algumas outras operações também, e a gente viu a implementação dela com heap, né? E agora eu gostaria de fazer isso usando um vetor ordenado. Então suponha aqui que a gente tem esse vetor, que ele já é uma fila de prioridades implementada do jeito que a gente quer, né? Um vetor ordenado por prioridades. Com isso eu sei que o elemento de maior prioridade tem que estar ali no final, certo? Os números aqui são as prioridades, tá? No caso. Então, para remover um elemento aqui, basta que a gente retire esse último elemento do vetor, né? Então, isso é bem fácil, a gente literalmente é um negócio que leva tempo θ de 1, né? A gente só remove lá o último elemento, agora o vetor diminuiu o tamanho dele, né? A quantidade de elementos armazenados, e a gente devolveu o último elemento. Consulta por um elemento de maior prioridade também é algo que basta, a gente sabe, se tem N elementos, basta ir lá na posição AN e devolver esse elemento, tá? Então, θ de 1 também, certo? Agora, se eu quero inserir um elemento, então eu quero inserir o elemento 17, por exemplo, aqui, né? Como a minha estrutura é algo que é um vetor ordenado, na hora de inserir isso, eu gostaria que ele continuasse sendo ordenado, né? Então eu não posso vir simplesmente aqui e deixar o 17 aqui no final, que seria algo bem fácil de se fazer, mas aí isso deixaria de ser um vetor ordenado, certo? Então o que a gente precisa fazer, né? Eu vou procurar aqui, né? Então eu quero inserir o 17, eu sei que ele deveria estar aqui, entre o 14 e o 19, né? É fácil a gente encontrar essa posição, né? Eu quero colocar o 17, então, na posição 6 aqui, certo? É a primeira posição onde ele ficou maior do que qualquer elemento. Ele ficou menor, desculpa, do que os elementos armazenados. Então, 17 é maior que 3, é maior que 5, é maior que 7, que 10, mas não é maior que 19, é justamente aqui que eu quero colocar ele. E aí a gente precisa, então, pegar todos esses elementos, arrastar eles uma posição para a direita. Então isso significa percorrer vários elementos do vetor, arrastar uma posição, e aí sim eu posso colocar o 17 aqui, certo? Então com isso a gente precisou gastar um certo tempo, que é o tempo de fazer esse arraste dos elementos, né? Se eu quisesse inserir um elemento aqui com prioridade 2, por exemplo, ele teria que ser inserido aqui na primeira posição, então eu teria que arrastar o vetor inteiro. Então, essa operação de inserção aqui, ela potencialmente pode levar tempo O de N, certo? Mas ela pode ser bem rápida também. Se eu quisesse inserir um elemento com prioridade 40, ia ser aqui no final, não ia ter que arrastar ninguém, certo? E para alterar a prioridade de um elemento, né? Então, eu tenho já um elemento armazenado, por exemplo, aqui o 10. E aí eu quero alterar a prioridade dele, ele vai ficar com prioridade 30, certo? Se eu só for ali na posição do 10 e alterar a prioridade dele, isso estraga agora, não, deixou de ser ordenado. Então, de novo, a gente vai precisar arrastar elementos aqui, né? Então, eu quero, quando eu mudo a prioridade do 10 para 30, eu percebo que ele tem que vir aqui, ele tem que ficar nessa posição, né? Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Pegar todos esses elementos que são menores do que o 30 e arrastar eles uma posição para a esquerda. E agora eu abri um espaço ali, eu posso colocar o 30 aqui, certo? Então, essa operação de alteração também potencialmente pode levar tempo N, porque eu preciso arrastar todo mundo, né? Pode ser que eu leve menos tempo, por exemplo, se eu vier aqui alterar a prioridade do cara que era 32 para 35, não vou ter que fazer nada, né? E a construção, então agora eu estou falando eu tenho um vetor, possivelmente ele não está ordenado, e eu gostaria que ele virasse um vetor ordenado para poder trabalhar usando todas essas operações que funcionam com esse tempo se o vetor estiver ordenado, né? Então, se eu tenho um vetor qualquer aqui, a forma que eu posso fazer para deixar ele ordenado é usar qualquer algoritmo de ordenação que a gente já viu,
E o melhor que a gente pode fazer é um algoritmo que seja θ de n log n, certo? Então tá aqui um resumo, as operações que fila de prioridades tem que fornecer, os tempos que a gente viu com a implementação por meio de heap e os tempos que a gente acabou de ver com a implementação por meio de vetor ordenado, tá? Então a gente perde bastante aqui, por exemplo, em inserção e alteração, mas ganha muito em remoção do elemento de maior prioridade. Então, se a gente sabe que talvez não vai fazer tantas inserções ou tantas alterações, talvez compense usar um vetor ordenado. Então, tudo depende da aplicação.